sejam bem-vindos, alunos do 9º ano que estão agora conectados à nossa aula. É um prazer ter todos vocês aqui. Lembrem-se de sempre aí estar interagindo no nosso chat, lembrando que o nosso chat é um ambiente educacional. Vocês podem estar interagindo aí, participando da aula, tirando dúvidas e também respondendo as nossas questões, tá ok? Vamos lá ao tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é a Revolução Industrial. Olha que legal! Na última aula a gente já viu um pouco dessa Revolução Industrial e agora a gente vai aprofundar essa aula. Eu sou a professora Aldilene Santiago e irei aí ministrar essa aula para todos vocês. Vamos lá à nossa aula? Como eu falei para vocês, o tema da nossa aula é Revolução Industrial. A indústria e as mudanças socioeconômicas. Mas quando eu falo aí para vocês sobre mudanças socioeconômicas, o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando das mudanças sociais e também das mudanças econômicas. A primeira Revolução Industrial ficou caracterizada por dois importantes aspectos. Vamos ver quais são eles. A descoberta das vantagens do uso de algumas matérias-primas, entre eles o carvão, a gente pode citar aí o carvão, e também o desenvolvimento da máquina a vapor, com a implementação também das ferrovias. Olha que interessante. Então a gente vê aí que a primeira fase da Revolução Industrial, ela ficou caracterizada justamente aí por esses momentos, né? Pela descoberta de novas matérias-primas, pelo desenvolvimento da máquina a vapor e também pela implantação das ferrovias, que vai ajudar na agilidade do modo de produção. A produção com essas máquinas, essas inovações, vai ser mais célere, mais rápida. E com a implementação aí dessas ferrovias, o escoamento das mercadorias também vai ser mais rápido. Então vamos lá ver aí o que mais a gente tem de interessante sobre a nossa aula. Vamos lá. Estes dois aspectos favoreceram não somente o âmbito da produtividade, ou seja, não só melhorou a produtividade, mas também ele melhorou aí a velocidade. Então, melhorou a produtividade, que passou a ser mais rápida, e também a velocidade no escoamento da produção. Então, eu produzo mais rápido e também eu entrego essa produção de maneira mais rápida. Então, ajudou na produtividade ser mais rápida e também nessa questão do escoamento da produção também ser mais célere. Como também colaboraram na questão do êxodo da população rural em direção às cidades. Vamos lá ver, houve nesse período grande migração da população rural para as cidades. Então a gente vê aí muitas pessoas mudaram do campo para as cidades. Professora, com que objetivo eles fizeram aí essas mudanças do campo para a cidade? Em busca de oportunidades de emprego. Então, houve esse chamado êxodo rural. Então, as pessoas vão migrar do campo para as cidades em busca de emprego, de oportunidade nessas indústrias. Vamos lá ver sobre a questão muito importante também, é que nesse período houve a desvalorização do próprio ser humano em detrimento da máquina. Como assim, professora? O ser humano foi desvalorizado? Sim. A mão de obra humana passou a ser desvalorizada em relação à mão de obra da máquina. Desculpa, a mão de obra humana passou a ser desvalorizada em relação à máquina. Então a gente vê que a máquina ela vai substituir a força de trabalho manual e a gente vê que vai haver essa desvalorização dessa mão de obra humana. E isso vai trazer um problema, porque os salários, por exemplo, vão ser reduzidos. Então o homem ele vai sofrer essa desvalorização da sua mão de obra. Quanto à questão do cotidiano e das paisagens
nessas cidades durante esse processo aí de Revolução Industrial? Vamos lá ver. Além de mudanças referentes às transformações e adaptações do trabalho, que houve essa transição do trabalho manual para o trabalho mecânico, a gente vê aí que agora a mão de obra não vai ser mais a mão de obra artesanal, vai haver agora a mão de obra das máquinas. Então a gente vê essa transição da forma de utilizar a mão de obra. O homem agora vai ficar encarregado de ali estar tomando conta da máquina, né, manuseando essa máquina, mas ele não vai mais fazer esse processo todo artesanal. Então a gente vê essa transição do manual para aí a questão da maquinofatura, né? Então a gente observou isso aqui no nosso texto. Sai do manual e vai para o mecânico. Vamos continuar vendo aí o que o nosso texto nos traz. Então a gente vê essa transição do manual para o mecânico, né? Principalmente aí com essas máquinas a vapor. A gente vê que o perfil do campo e da cidade também vão sofrer gradualmente aí alterações. Principalmente aí a gente vai observar mudanças nos espaços físicos. Então a gente vai observar que vai haver muitas mudanças nas cidades, né? A gente vai observar aí que aquela cidade que tinha uma configuração agora vai passar a ter outra. Quais configurações? A gente vai ver que a população vai ter praticamente aquele inchaço populacional. Vai ter muita gente nas cidades, né? Isso vai trazer aí problemas também aí, né, da questão da habitação. A gente vai ver a questão da poluição, que vai ser aí grande nessa questão durante a Revolução Industrial. Por que a poluição, professora? Porque as máquinas a vapor, elas soltam mais gases, emitem esses gases, emite a fumaça. Então a gente vê aí que são problemas aí trazidos com essa Revolução Industrial. Eu trouxe para vocês duas imagens para a gente analisar. Imagens que nos evidenciam aí como que era essa situação, né? Aí, vamos ver aqui as imagens. Eu trouxe para vocês uma imagem que mostra aí as cidades mais à beira ali dos rios. A gente vai saber também mais à frente que esses rios vão passar por um processo aí também de poluição. A gente vê que é bem claro que a imagem, né, mostra pra gente um ambiente ali mais escuro, mais sujo, uma questão da poluição, né? A gente pode observar aí com a fumaça saindo de várias chaminés das fábricas, né? Na segunda imagem, também aí, né, que mostra a paisagem industrial de Gales do Sul, a gente observa aí também muito essa questão da poluição. Então a gente observa essas mudanças no espaço físico, né? A gente observa que há essas mudanças no espaço físico, né? E quanto à situação dos trabalhadores, professora? Como que era a situação deles? Havia para esses trabalhadores algumas vilas. As vilas de trabalhadores, elas poderiam trazer um benefício de moradia de forma gratuita. Ah, professora, a moradia para eles não pagavam? Não. Porém, a gente sabe que tudo que vem fácil não é tão simples assim. Porque muitos desses trabalhadores, né, o chamado proletariado, eles estavam ali num sistema de vigilância e de controle do empresário sobre ele. O empresário, que a gente vai chamar aí de burguês. Então ele oferecia de forma gratuita esse espaço de moradia, mas para que ele tivesse ali sobre o controle sempre. Então para que ele pudesse controlar ali esse proletariado. Então era uma forma de ele vigiar e controlar o proletariado. Eu trouxe para vocês uma imagem que nos evidencia essa questão aí da moradia. A gente observa que são casas muito juntinhas ali, umas das outras, muitas pessoas, a gente vê aí um aglomerado de pessoas, né, em ambientes pequenos, muitas crianças, né, a gente vê aí que tem crianças, tem animais, a gente observa aqui no cantinho, né, os animais, as crianças brincando no chão, a gente observa pessoas sentadas, a gente observa aí sapatos, a gente observa as carruagens passando, né, que eram os meios de transporte, isso a céu aberto, né, a gente observa que é do lado externo das casas, né, a gente já vê esse aglomerado de pessoas. Imagina esse aglomerado de pessoas
dentro das casas, dentro dessas moradias, né? Eram moradias pequenas para muitos trabalhadores, né? Então ficava esse aglomerado aí. Então era uma situação, né, que a gente vê que não era uma situação boa de moradia, né? A gente vê aí, e a gente sabe que durante muito tempo essa Inglaterra vai sofrer com essa questão desse inchaço populacional aí nas grandes cidades. Não tinha moradia para todo mundo. Então muitas pessoas moravam inclusive na rua, né? Saíam dos seus trabalhos e não tinham uma moradia. Alguns recebiam essa moradia de forma gratuita, outros tinham que pagar por essa moradia e outros não tinham nem onde morar. Então era uma situação muito ruim, né? A gente vê aí. Quanto ao meio ambiente, o meio ambiente passou a sofrer na Inglaterra várias ações, principalmente a gente observa aí o assoreamento e grave poluição dos rios. Gente, o que é assoreamento, professora? É justamente quando cai terra, areia, barros nos rios. Então o rio vai sendo aí invadido por esses sedimentos, né? Então a gente observa aí que esses sedimentos aí vão tomar conta dos rios e vão ajudar a poluir os rios. O caso mais clássico foi com o rio Tamisa, que ele foi, né, despoluído somente recentemente, há poucos anos. Então, durante muito tempo foi um rio que sofreu com esses impactos oriundos aí desse período de Revolução Industrial. Eu trouxe uma imagem para vocês que é uma imagem até impactante, né? A gente vê aí o Grande Fedor de 1858. Por que o Grande Fedor? Porque o rio estava poluído. Tinha aí um cheiro desagradável. Então a gente observava esse cheiro desagradável aí. Pela imagem a gente pode perceber que não estava ali um ambiente muito limpo, né? Que estava ao contrário, um ambiente poluído. Então devia ser um ambiente ali com um cheiro desagradável. Então essa imagem, voltar aí novamente à nossa imagem, ela mostra aí uma caveira, né? Então a gente já vê que não é algo bom. A gente vê muitos animais mortos flutuando aí nesse rio. Então a gente vê que era um rio poluído, que era jogado sedimentos, animais mortos, tudo que não prestava era jogado ali. Então era um rio totalmente ali, né, poluído. E quanto ao cotidiano dentro das fábricas, a gente já observou aí esse cotidiano nessa questão aí do externo, do espaço físico fora das fábricas. Agora, como era o cotidiano dentro das fábricas, professoras? O ambiente nas fábricas, ele era um ambiente que a gente chama de insalubre, um ambiente sujo, um ambiente escuro e um ambiente sem ventilação adequada. Ou seja, um ambiente que era difícil de trabalhar. Imagina você num ambiente desse, um ambiente sujo, um ambiente com pouca ventilação, uma ventilação inadequada e um ambiente ali úmido, escuro. Então a gente observa que era um ambiente aí que a gente chama de insalubre, um ambiente ruim, prejudicial à nossa saúde, né? Então a gente vê aí que essa era a situação dos trabalhadores dentro das fábricas. Havia falta de refeitórios, de banheiros. Então imagina, você não tinha uma alimentação, você ficava ali 16 horas trabalhando sem poder ir ao banheiro, sem ter um ar ali adequado para que você pudesse respirar, sem ter um local para sua alimentação. Um outro ponto, além das fumaças, que também ajudava essa questão da respiração, era também dentro das tecelagens alguns fiapos de lã que ficavam assim no ar e as pessoas respiravam e entravam esses fiapos aí, né, no nariz, então ficava um lugar ruim para respirar. Eu trouxe para vocês uma imagem de algumas crianças. Elas estão aparentemente sujas. Por que, professora? Crianças trabalhavam nas fábricas? Sim. Não somente nas fábricas, como também a gente vai observar essas crianças trabalhando nas minas de carvão. Esses meninos que estão na imagem, observem os rostinhos sujos, né? Aí justamente porque eram trabalhadores de minas. Eles trabalhavam nas minas porque as minas eram bem pequenas, apertadas, e como eles tinham aí a baixa estatura, as crianças são menores, então eles acabavam entrando melhor nesses locais. Então, o ambiente de trabalho, né, ali deles eram as minas de carvão, que eram um ambiente também escuros,
com pouca respiração ali, a gente observa ali, né, esses ambientes. Então, imagina essas crianças pequenas trabalhando num ambiente desse, né? Então, era algo muito ruim para a saúde dessas crianças. Vamos observar outra imagem que eu trouxe para vocês, que ela mostra aí os trabalhadores dentro de algumas indústrias, né? A gente observa aí que a gente pode observar pela cor na imagem um calor, né, oriundo aí desse fogo que estava sendo utilizado aí na produção dentro dessa indústria. Imagina o calor que não deveria ser lá dentro, né? A gente vê que é algo bem complicado, né? Imagina o calor ali dentro dessas fábricas, com esse fogo ali bem próximo dos trabalhadores. Então, muitos trabalhadores não aceitaram essas condições de trabalho e muitos deles foram à luta e se revoltaram mesmo. Então, eu trouxe para vocês aí esse momento de luta, mas era uma luta por melhores condições de trabalho. Então, esses operários não aceitaram passivamente as péssimas condições de trabalho nas fábricas e se revoltaram. Uma de suas primeiras reações foi o chamado movimento ludismo, o movimento ludista, que era um movimento de quebra dessas máquinas. Como assim, professores? Muitas dessas máquinas, lembra que eu falei para vocês? Trouxe a desvalorização da mão de obra humana. Então, eles se revoltaram e acabaram quebrando as máquinas como forma de protesto, né? Então, o objetivo deles era ali chegar e atacar o seu patrão, né, o burguês, mas eles fizeram isso através da quebra de máquinas. Então, eu trouxe aí no texto, tem uma imagem, vocês podem observar aí, que mostra aí esses operários aí, né, todos aí com suas ferramentas em mãos, quebrando as máquinas, representando esse movimento aí ludista. Muitos desses operários que lutaram nesses movimentos conquistaram muitos benefícios. Então, foi uma luta que trouxe muitos benefícios para esses operários. E eu trouxe para vocês alguns desses benefícios conquistados aí por esse operariado inglês durante o século XIX e o século XX. Entre eles, a gente pode observar em 1833 que o trabalho das crianças entre 10 e 13 anos foi limitado aí a 48 horas 48 horas semanais, desculpa. Entre 13 e 18 anos, a 69 horas semanais. Em 1842, o trabalho infantil e o feminino foi proibido nas minas. Como eu falei para vocês, a gente viu na imagem um ambiente muito ruim, muito insalubre para essas crianças. Em 1846, os impostos sobre os cereais importados, como o trigo, né, que encareciam ali o preço do pão, foram suprimidos, ou seja, baixaram esses impostos para que o pão, que era a principal forma de alimentação desse operariado, né, ficasse mais barato. E também a gente vê aí, né, que ajuda na questão da alimentação. Em 1847 estabeleceu-se a jornada de trabalho de 10 horas. Antes eles trabalhavam 16 até 18 horas por dia. Então a gente vê que houve a redução. Em 1878, o trabalho das mulheres foi limitado a 56 horas e meia nas fábricas de algodão e a 60 horas em outras fábricas. Em 1919, estabeleceu-se a jornada de 8 horas diárias. Então, aí são todos esses benefícios que foram aí conquistados por meio de luta desses trabalhadores aí ingleses. Agora, vamos lá à nossa DLI. Eu trouxe para vocês aí as nossas questões, são duas questões dissertativas que vocês vão aí escrever, podem colocar as respostas no chat, estarei lendo algumas das respostas de vocês, aproveitem para tirar dúvidas, vou deixar aí as questões um tempinho, vocês respondam e a gente volta com a correção já já.
volta aí já nesse momento de correção da nossa DLI. Tô vendo que alguns alunos estão aí respondendo no chat, mas que outros infelizmente estão usando esse ambiente educacional aí de uma maneira incorreta. Vamos aí mandar apenas essas dúvidas, responder as nossas atividades, combinado? Eu vou aqui ler algumas respostas bem bacanas que tiveram aqui no chat, tá bom? Eu vou primeiro agora a nossa primeira questão. Vamos lá. Diante das transformações que encontramos na Inglaterra durante a primeira Revolução Industrial, descreva as principais mudanças socioeconômicas ocorridas naquele período. Quando eu digo socioeconômicas, eu quero saber as mudanças sociais e também as econômicas. Então vamos aí, eu trouxe para vocês um gabarito aí que traz aí mais uma orientação para vocês, um norte para vocês seguirem aí para responder essa questão. Lembrando que esse momento a gente falou aí da questão da migração. As pessoas saíram do rural, do campo, para as cidades. Em busca de quê? De melhores condições aí de trabalho, em busca de oportunidades de trabalho nessas indústrias. Então esse é um dos pontos que vocês devem aí, tratar. Um outro é sobre a desvalorização do próprio ser humano em detrimento da máquina. Lembra que eu falei para vocês que houve a desvalorização da mão de obra humana em detrimento à máquina? Então eu trouxe um comentário aí para vocês. Em se tratando de imigração, é bom lembrar que a vinda de mais pessoas para a cidade, ela trouxe também aí alguns problemas, como o crescimento desordenado. Lembra que eu falei para vocês esse inchaço populacional? Quando se trata de desvalorização do ser humano, é importante lembrar que a procura por emprego fará as pessoas se sujeitarem às piores condições de trabalho. Então, como houve essa desvalorização da mão de obra humana em detrimento da máquina, a gente observa aí que houve essa perda salarial. Então, a mão de obra aí humana vai ser desvalorizada. Então, os salários vão ser baixíssimos, as condições de trabalho vão ser precárias. Então, a gente vê esses problemas aí vindo junto aí, com essa questão do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento vai trazer esses problemas sociais e também econômicos. Vamos lá, espero que vocês tenham compreendido essa questão. Agora vamos à nossa segunda questão. A nossa segunda questão, ela pede o seguinte: descreva o cotidiano dos trabalhadores dentro das fábricas. Eu vou ler aqui para vocês algumas respostas que tiveram no chat, entre elas a do Felipe Souza. Ele respondeu assim: um lugar quente, escuro, sujo, que prejudicava a saúde das pessoas. Muito bem, Felipe, está correta a sua resposta. E também tem outras respostas aqui. Era um ambiente horrível de se trabalhar, quente e úmido, tendo assim maiores chances de pegar alguma doença. Também está correta. Deixa só eu falar que foi a Karen Kelly, obrigada aí pela participação e pela interação aí no nosso chat. Aqui o Vitor Diego também respondeu que a segunda questão era um lugar quente, escuro, sujo e que prejudicava muito a saúde dos seus trabalhadores. Então, assim, a gente observa que vocês estão aí na mesma linha de resposta. Quero parabenizar vocês aí por esse momento de interação, de participação aí no chat. É muito importante esse momento porque ajuda vocês a fixar o conteúdo. Ao mesmo tempo que a gente tira as dúvidas aqui, vocês ajudam também aí do outro lado pelo chat. Então, obrigada pela participação de todos. Agora vamos ver o gabarito. Então, como eu falei para vocês e alguns dos colegas colocaram também aí no chat, o cotidiano era difícil para todos, mas especialmente para as crianças. Lembra que eu falei para vocês que trabalhavam ali nas minas de carvão, trabalhavam ali em lugares pequenos, onde muitas das vezes não conseguiam entrar um adulto, eles pegavam as crianças pela baixa estatura e colocavam essas crianças para trabalhar em ambientes pequenos. Eu citei até para vocês um exemplo das minas de carvão. Então, para as crianças que trabalhavam nesses lugares, eles precisavam da mão de obra pequena, e a gente observa isso, para servirem também na manutenção das máquinas. Então, muitas das vezes, essas crianças entravam ali praticamente dentro das máquinas para fazer manutenção, porque eram ambientes pequenos,
ou também nas minas que eu já citei acima. Muito importante lembrar que não existia direitos trabalhistas, o que levou a algumas ações mais radicais. Lembra que eu falei para vocês do movimento ludista, que foi um movimento aí de revolta, de reação, uma forma de reação do trabalhador, né, a essa exploração, a essas péssimas condições de trabalho. Então a gente observa aí que não tinha ainda os direitos trabalhistas. Como a gente vê hoje, se você adoecer, você pode justificar a sua ausência do ambiente de trabalho, né? Você pode ali ter um atestado médico. Se você adoecesse nesse período da Revolução Industrial, muitas das vezes o trabalhador era demitido. Então ele não podia adoecer, ele não podia faltar. Então a gente vê aí que fora um ambiente de trabalho, ele também não tinha direitos. Por isso, muitos desses trabalhadores foram reivindicar e lutar por seus direitos. E aí, vocês acertaram também? Então, agradeço a participação de todos vocês no nosso chat. Aguardo vocês aí na nossa próxima aula do 9º ano. Até lá!